Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vamos dar prosseguimento à nossa Semana da Filosofia aqui pelo Novo Liceu. Nós vimos na nossa primeira aula, na nossa Semana da Filosofia, falamos um pouquinho sobre o surgimento da filosofia. Então discutimos aquele início da filosofia lá com os pré-socráticos, aquele início que, segundo Aristóteles, foi com Tales de Mileto, e passando por Pitágoras, Empédocles, dentre outros, incluindo Heráclito e Parmênides, o Heráclito que eu falei até um pouquinho mais, mas estou mencionando esse nascimento da filosofia grega, porque que, aliás, a filosofia nasce na Grécia. Por isso que às vezes algumas pessoas não entendem, mas pode ter filosofia assim ou assado, mas é que filosofia é uma forma de pensar que nasce com os gregos. Não se sabe, como eu falei na última aula, não se sabe exatamente por que nasceu lá, tem algumas hipóteses, umas boas hipóteses, mas são hipóteses, mas que então nasceu naquela região entre a Grécia e que hoje, na época, chamava Ásia Menor, perto da Turquia, aliás, na Turquia, na verdade, naquela região ali. E, portanto, nasce essa nova forma de pensar, essa superação, ou esse início da superação do chamado mito, ou da explicação mítica, na busca pela explicação ou pelas explicações racionais dos fenômenos físicos. Depois aquela chamada preocupação com o elemento primordial que estaria contido em todas as coisas. E, por final, algumas outras discussões, como a discussão entre Heráclito e Parmênides sobre a mutabilidade ou não das coisas, que Heráclito vai defender a chamada ideia do eterno devir, do pantarrei, tudo está em fluxo. Depois disso, e aí é o oposto Parmênides, Parmênides já entendendo que esse eterno devir que Heráclito fala é apenas aparente, porque realmente existe algo, digamos assim, que seria imutável, o ser seria imutável. Portanto, e essa ideia vai ser depois ainda mais desenvolvida por Sócrates e Platão. Então falei um pouquinho depois dessa ideia de Heráclito, um pouquinho sobre o pensamento socrático, a sua discussão, aquela ideia de que a filosofia é muito mais do que simplesmente ensinar o conhecimento, a ideia de que Sócrates não era um professor, mas sim um filósofo, o que isso representa, o que isso quer dizer dentro do seu pensamento. Então mostrei que para Sócrates ser filósofo era mais do que deter um conhecimento, era uma forma de viver a vida, uma forma de estar no mundo. Então ele levou às últimas consequências essa ideia sobre realmente ser um filósofo e viver a sua vida dentro dessa visão de mundo. E acaba, aliás, pagando um preço altíssimo, acaba morrendo em razão disso. O que para ele não foi, digamos assim, tão assustador, justamente porque, por ser filósofo, ele tinha algumas, algumas posições, gosto de usar essa palavra, algumas crenças, principalmente na questão, que era muito comum na Grécia antiga, da imortalidade da alma, então, da manutenção do ser, da alma, do espírito, como queremos chamar, após a falência do corpo físico. O ser permaneceria existente, mas agora habitando um outro local, talvez o Hades, o Vale dos Mortos, mas ocupando um bom lugar no Hades, justamente porque Sócrates teria sido uma pessoa extremamente virtuosa. Depois falamos um pouquinho sobre Platão, o que eu sempre falo, obviamente eu adoro vários filósofos ao longo da história. Sou apaixonado por Nietzsche, pesquiso Nietzsche há mais de 10 anos, Spinoza a mesma coisa, Heidegger me apaixonei tem um pouco menos de anos, digamos assim, deve ter uns 5, 6 anos. Hannah Arendt eu adoro também. Quem mais? Foucault. São tantos os filósofos maravilhosos, tantos ensinamentos interessantes. Kant, essencial sempre, concordando ou não com o seu pensamento, mas tem um filósofo, claro, que eu não poderia deixar de falar. Por mais que eu tenha que tirar o chapéu também para a genialidade de Aristóteles. Eu adoro Aristóteles também. Mas se eu tivesse que escolher, se parasse um disco voador hoje aqui na Terra
e me pedisse quem é o pensador, o maior pensador de todos os tempos de vocês, terráqueos, e eu tivesse que falar para o ET, eu afirmaria, sem o menor medo de errar, independente de concordar ou não, e eu vou discordar desse filósofo em diversos aspectos, mas se eu tivesse que escolher alguém, eu diria Platão. Né? Platão é um gigante. Ele é um gigante porque, primeiro, seu pensamento, podemos dizer, até na própria crítica do Nietzsche, né, formou a nossa forma de pensar no Ocidente, justamente pela influência de Santo Agostinho e de toda a Igreja Católica até o surgimento do pensamento de São Tomás de Aquino. A Igreja Católica, que foi a base desde da metade para o final dos romanos e até durante o medievo, e podemos dizer até os dias de hoje, tem muita influência, é muito com base no pensamento de Platão. E mais, né? O seu pensamento é absolutamente original para a época, interessantíssimo e, sem dúvida nenhuma, como nada temos de Sócrates, né, escrito por ele mesmo, tudo que nós temos é com base principalmente no pensamento, ou melhor, na escrita de Platão. Temos também, claro, outras menções, Aristófanes, né? Aristófanes que é um grande escritor de comédias, né, e também tragédias gregas. Aristófanes vai escrever sempre colocando Sócrates como enganador, como bufão, né, como embusteiro. Mas é uma visão que ficou mais de lado. Muitos vão afirmar que seria até um recalque, né, de Aristófanes. Mas então o que chega até nós é o pensamento de Sócrates através de um dos seus principais discípulos, que é Platão. Então a primeira fase de Platão toda é uma fase que nós chamamos da fase do Platão ainda novo, aquele muito influenciado pela morte de Sócrates, e depois é que ele vai desenvolver o seu pensamento próprio, já mais maduro, e até a sua velhice, né, vai desenvolver o próprio pensamento dele, Platão. Né? Então, por isso que eu digo que Platão é genial. Concordando ou não, mas a sua influência na história da humanidade no meu entendimento, é a maior de todas, sem dúvida nenhuma. Bem, e na aula de hoje, né, feito esse iniciozinho, né, e uma coisa que eu gosto sempre de frisar, aqui abrir um parênteses, né? Volta e meia, alguns me perguntam, até nessa Semana da Filosofia tiveram algumas perguntas, né? Muitos talvez de forma irônica ou querendo dar uma cutucada, né? Mas perguntando assim, mas para que serve a filosofia? Isso é interessante, essa pergunta. Para que serve a filosofia? Nós estamos acostumados a pensar, até nesse caso por influência de Aristóteles, que tudo tem que ter uma finalidade, pela causa final de Aristóteles. Né? Segundo Aristóteles, tudo vai ter uma finalidade. Então, eu estudo para me tornar conhecedor de um determinado conhecimento, ou para obter um grau, né, uma graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Mas para obter alguma titulação, qualquer que seja. Eu tomo remédio para me curar de uma doença. Portanto, tudo na vida teria uma finalidade. Mas é aí que vem a questão. Então, qual é a finalidade da filosofia? Aristóteles responde, e faço minhas suas palavras, nenhuma. Né? Filosofia não tem finalidade. E aí alguém pode dizer, olha, então o que eu estou fazendo aqui assistindo a segunda aula desse maluco que diz que filosofia não serve para nada? Eu digo, não, alto lá, eu não disse isso. Filosofia serve para muitas coisas. Ela não tem uma finalidade própria. E é isso que a torna diferente de todos os outros saberes. É isso que torna a filosofia a grande mãe de todos os saberes, e nós vamos ver isso até um pouco melhor na próxima aula. A filosofia não tem uma finalidade específica. Eu estudo filosofia para isso. Claro que você pode estudar filosofia, se você tiver uma graduação em filosofia, para se tornar bacharel ou licenciado em filosofia, mestre, doutor, etc. Né? Claro que você pode fazer isso. Entretanto, não é essa a finalidade da filosofia. A finalidade da filosofia é o saber pelo saber. Daí vem o termo, né? Filosofia é quem é amigo do conhecimento, quem ama o conhecimento. Entretanto, isso não quer dizer que ela não possa contribuir, e muito,
para outras áreas do conhecimento humano, como eu falei, que vamos ver na aula, na próxima aula. Eu vou mostrar, por exemplo, como a filosofia é essencial para se pensar o direito, para se pensar a medicina, para se pensar a economia, por exemplo, a pedagogia. São tantas as áreas que a filosofia vai ser essencial, né? Daria para ficar aqui até amanhã falando. Mas, portanto, a filosofia, justamente por não ter uma finalidade específica para ela, é que ela deve estar presente em todos os saberes humanos. Só que, claro, nem todo mundo consegue ter essa compreensão, mas sem filosofia, né? A filosofia ela não nasce principalmente para me trazer respostas prontas e acabadas. A filosofia, na verdade, nasce para me trazer indagações, para me trazer divagações, para me chamar à reflexão. Tanto é porque eu já tinha uma explicação à época. A explicação, quando nasce a filosofia, era do quê? Era de que era uma questão relacionada aos mitos, aos deuses da mitologia grega. Então a filosofia vem para questionar isso, para botar caraminhola na nossa cabeça, uma pulga atrás da orelha, para que a gente simplesmente não aceite tudo de peito aberto, mas sim reflita sobre essas questões, né? Então, a filosofia serve para tudo. Justamente por não ter uma finalidade específica para ela, ela serve e é absolutamente essencial para todos os ramos do saber humano. E aquele que sabe pode ter certeza que vai estar muito na frente como advogado, como médico, como empresário, como pedagogo, como economista, dentre outras áreas do saber humano. Então, vimos, né, na primeira aula, mais voltado um pouco à filosofia clássica, né? E aí vamos dar um enorme salto histórico. Vamos passar por toda a filosofia medieval, que vai ter, claro, a sua importância, e poderia citar vários, né? Por exemplo, pouco se fala, mas a filosofia árabe, né, com Avicena, Al-Farabi, né, dentre outros, é fantástica, né? É brilhante a filosofia árabe. Poderia também falar, mas como é uma semana, temos que fazer algumas escolhas de sofia, né? Algumas escolhas difíceis. Portanto, na filosofia medieval vamos ter os árabes, vamos ter São Tomás de Aquino. Antes de São Tomás vamos ter Santo Agostinho, vamos ter Santo Abelardo, né? São tantos os grandes filósofos também do medievo, né? Que também, como eu falei, daria para ficar até amanhã falando, né? Boécio, adoro Boécio, o último dos romanos e o primeiro dos medievais. Então, é fantástico, é muito legal. Mas para essa aula eu vim para discutir com vocês uma questão que me agrada muito, acho muito interessante, importante, é a revolução do pensamento moderno, né? A revolução do nosso pensamento humano a partir da modernidade. O que isso quer dizer, né? Bem, a modernidade ela vai ter uma importância muito grande porque vai ser uma nova forma de pensar, né? de ver o mundo, né? Essa é a grande questão. Isso é muito legal, muito interessante. Tínhamos o pensamento clássico grego, depois veio o romano, que era muito próximo, mas, claro, tinha suas diferenças. Depois do pensamento, digamos, clássico, envolvendo Grécia e Roma, vamos ter o pensamento medieval. E, diferente do que muitos, às vezes, do que a gente pensa, por ler em livro e tal, o pensamento, ele não surge simplesmente em passe de mágica, né? O pensamento, ele vai surgindo, então o pensamento moderno ele surge e ele vai ser concomitante ao pensamento moderno. E durante séculos e séculos, os dois vão coexistir, até que o pensamento moderno ele vai conseguir superar e se torna o pensamento hegemônico. Mas, portanto, eles coexistiram durante muitos anos. E, claro, dentro do medievo, nada é mais importante, ou nada foi mais importante do que a filosofia escolástica, a filosofia voltada para o cristianismo, para a igreja, né? Então, observem, por favor, esse slide. Bem, aqui está a amostra, né, de um Deus extremamente bravo, né, com os olhos também franzidos, né? A ideia de que o Deus medieval é o Deus que pune, que exige ser adorado e que castiga severamente quando contrariado.
Então, essa vai ser a ideia clássica, né? Perdão, clássica não vou usar essa expressão, mas a ideia do Deus medieval. E claro, até dentro da Santíssima Trindade, mesmo a figura arcangélica, bondosa de Jesus, também vai ser vista de uma forma um pouco diferente no medievo. Olhem só. Aqui, né, vocês estão vendo essa imagem de Jesus no afresco na Capela Sistina do juízo final. Então é Jesus com a mão em riste, ou seja, com também a cara meio franzida, um Jesus musculoso, mas um Jesus que está com uma visão que não está, digamos, para muitos amigos, né? Está uma visão, digamos, mais brava da coisa, né? E aqui, né, esse afresco que eu falei que está na Capela Sistina no Vaticano, já ampliado, né, mostrado ele de forma quase integral, não dá tudo porque é gigantesco. E é realmente algo que vale a pena ser visto porque é muito, muito bonito. É uma obra magnífica de Michelangelo. Mas então observe, aqui Jesus está no centro praticamente desse afresco e Jesus não está com aquela visão piedosa. Digamos, da metade para cima, a gente encontra os mais virtuosos, né? Ou seja, aquelas pessoas que vão para o céu, que sofreram, né? que foram os mártires da igreja e tal. Do lado de baixo, vamos ver quem? A galerinha que vai para o inferno. Né? Então, é a galerinha que não se comportou bem aos olhos, né, da Igreja Católica. E aí, o que aconteceu com eles? Iriam, né, para o inferno. Chegou o momento do juízo final, o momento em que todos serão julgados de acordo com as suas ações, os seus pensamentos, etc. Portanto, é essa a visão do medievo, essa é a visão de Deus para o medievo. E uma das grandes modificações, podemos dizer assim, da superação do pensamento, ou do início da superação do pensamento, é que até então a figura de Deus sempre foi pensada da mesma forma. Mas vai ter um cara que vai pensar de forma completamente diferente essa visão que se tinha de Deus até então. E vai ser um filósofo holandês de origem portuguesa, cuja família, suas raízes são judias. Esse filósofo sai de Lisboa fugido, né, sai de Portugal fugido, justamente na época da Santa Inquisição, e vai para os chamados Países Baixos, mais precisamente na Holanda, né, para viver, né, para fugir, sua família, né, fugir da Santa Inquisição, justamente por eles serem judeus. O que vai acontecer, né, é que vai nascer ali um dos maiores filósofos da modernidade. Seu nome, Baruch ou Benedictus de Spinoza. Spinoza vai ser um gênio, um gênio. Spinoza, ele segue nesse ponto Sócrates na ideia de que o filósofo é muito mais do que um simples, quando eu falo, por favor, um simples entre aspas, claro, sempre, mas professor. Né? O filósofo é aquele que vive realmente a filosofia. Tanto é que Spinoza, durante toda a sua vida, recebeu inúmeros convites para lecionar em diversas universidades pela Europa. E ele agradeceu, mas negou a todas. Preferiu continuar com a sua profissão simples, singela, de polidor de lentes, para ter o que ele chamava a liberdade de pensar. E para ele deu muito certo. Inegavelmente deu muito certo. Ele escreve uma das obras mais magníficas, mais lindas que eu li em toda a minha vida. Para mim, ninguém falou de Deus de uma forma mais linda do que Baruch de Spinoza. O livro, o título, né, desse livro é péssimo. Né? Spinoza, o que ele tinha de genial, precisava de um editor para
para ajudá-lo a escolher um título melhor para o seu livro. Esse grande livro do Spinoza, a obra-prima, se chama Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. Quem pegaria esse livro numa prateleira e se interessaria, né? O título é horroroso. Mas confiem, ultrapassem esse obstáculo de Spinoza e vão se deparar com uma obra magnífica. E o que aliás, por causa dessa obra, Spinoza consegue fazer uma coisa interessantíssima. Spinoza consegue a proeza de ser excomungado de duas religiões diferentes. Spinoza consegue ser excomungado da sua própria religião, do seu povo, que é o judaísmo, e também consegue ser excomungado do catolicismo. Então Spinoza consegue a proeza de ser excomungado de duas religiões das mais importantes e mais influentes para a época. Existe, tem na internet, né, o ato da excomunhão de Spinoza, né, terrível, né, e fala: maldito serás de dia e de noite, paz não terás nessa terra, não sei o que, piriri, pororó, né, botando Spinoza mais baixo do que o chão, né? Mas com toda certeza nada, ninguém conseguiu tirar a paz de espírito de Spinoza, a paz daqueles que sabem o que estão falando, a paz daqueles que sabem que estão realmente supostamente, né, com a razão. E o que disse, né? Vocês vão perguntar, o que disse Spinoza para ser algo, para receber essa excomunhão, né, para receber essa punição tão horrorosa, tão drástica? Ele disse essa frase aqui, ó: Deus sive natura, é o Deus de Spinoza. E aqui vocês devem estar olhando, tem três, né, imagens, digamos assim, né, dentro dessa grande imagem, que seria o universo, mas vemos o homem, né, um ser humano qualquer, né, aqui com seus chakras e tudo e tal. Vemos um planeta também e vemos uma galáxia. E por quê? O que isso tem a ver com o que o Spinoza falou? Né? E o que quer dizer Deus sive natura? Bem, Deus sive natura quer dizer Deus é a natureza. E até hoje, algumas pessoas afirmam ser Spinoza um panteísta. O que é um panteísta? É aquele que acredita que Deus, né, digamos, se fosse uma fórmula matemática, seria Deus igual à soma de todas as coisas. Quando, na verdade, não é isso que Spinoza entende. Para Spinoza, Deus ele vai ser imanente e transcendente. Aí vocês podem estar perguntando, mas que diabo é isso? Para as principais religiões, então vamos ter para a Igreja Católica, né? Para o judaísmo, para o islamismo, né? Dentre outras, Deus é transcendente. O que isso quer dizer com Deus é transcendente? Deus transcende a tudo, né? Ou seja, Deus é mais do que tudo. Na verdade, nós existirmos ou não para Deus é absolutamente incipiente, desnecessário. Né? A existência de Deus não depende, não tem absolutamente nenhuma ligação com a nossa existência. Deus poderia, se quisesse, encerrar com a vida em todo o universo, incluindo a nossa medíocre vida, e falar o seguinte: já cansei de tudo, vou tirar férias, ninguém mais vive, vou ficar aí uma eternidade, o resto da eternidade descansando, porque tudo que eu criei, essa galera se mata em vários planetas, inclusive na Terra e tal. Digamos assim. Pode? Pode. Deus é onipotente. Né? Então, tá nem aí para a nossa existência em si. Ou seja, a nossa existência não diz nada para a existência de Deus. Essa é a questão. Isso é um Deus transcendente. O que é um Deus imanente? Seria um Deus que está contido em todas as coisas. Só que o Deus de Spinoza ele é diferente. Spinoza vai dizer o seguinte: só existe uma única substância em todo o universo. E o nome dessa substância é Deus.
E o que quer dizer com isso? Quer dizer que tudo, absolutamente tudo, está contido em Deus. Tudo. É como se a gente pensasse assim, Deus fosse um grande citoplasma e nós como reres mitocôndrias, complexos de Golgi e afins, lembrando da aula de biologia, estariam inseridos dentro desse citoplasma, digamos assim. Nada pode estar fora de Deus. Nada, absolutamente nada. Portanto, Deus está em absolutamente todas as coisas. Deus está aqui, nesse momento. Deus está dentro, eu estou dentro de Deus, vocês estão dentro de Deus, na câmera, nas luzes, laptops, celulares e afins, tudo está contido dentro de Deus. Só que Spinoza vai além. Isso tudo, o universo todo, ou os universos, né, como hoje em dia se acredita, que não existam, ou melhor, que não exista um universo, mas existam múltiplos universos. Olha, só um parênteses. Escrevam o que eu estou dizendo. A filosofia é o grande saber do século XXI. Será, né? O grande saber do século XXI. A filosofia aliada à física, principalmente quântica, e à astronomia vão formar um tripé que vão nos levar a outros patamares em termos de existência no universo. Mas, portanto, Deus, ele não é soma de todas as coisas apenas. Ele é mais do que todas as coisas. Justamente porque ele é imanente e ele é transcendente. Isso quer dizer a ideia do Deus sive natura de Spinoza. É o meu entendimento dessa ideia. E aí, vocês poderiam pensar, tá, é meio controverso, né? Digamos assim, é bem diferente do que tudo que se falava, mas será que isso era motivo para excomungar o cara? Mas percebam, qual é a finalidade da religião? Religião vem do termo religare, ou seja, nós nos desligamos de Deus e a religião vai nos religar. Olha só. Se tudo está em Deus, eu nunca me desliguei de Deus. Por uma impossibilidade fática, diria Spinoza. Mas se eu nunca consegui me desligar de Deus, eu sempre estive ligado a Ele. Se eu sempre estive ligado a Ele, eu não preciso de religião. Deus está dentro de mim, eu estou dentro de Deus. Eu não preciso de religião para estar conectado com Deus. Eu não preciso de pastor, de padre, de dirigente de centro, de pai de santo. Eu não preciso de nada disso para estar conectado com Deus. Justamente porque eu nunca me desconectei dele. Olha como isso é revolucionário. E, como a gente sabe, religião também é poder. Logo, os poderosos da época perceberam que se a turma entender e concordar com Spinoza, a gente está lascado, a gente perde poder. E muito poder. Porque Spinoza prega uma religiosidade, digamos assim. Uma religiosidade. Mas não uma religião. Pelo contrário, ele vai dizer que religião, ele não vai dizer isso, mas a ideia é religião não é necessária. Necessário é religiosidade para estar conectado com Deus. Olha que loucura isso para a época. E por causa disso é que ele vai ser excomungado. Então, tudo está contido em Deus. Todos os planetas, os meteoros, os dinossauros estavam, nós estamos, existindo vida inteligente em outro planeta, os ETs vão estar ali dentro, o disco voador, água, oceano, estrelas, tudo está contido em Deus. Não existe no universo o vazio, o vácuo, não existe, porque tudo está tomado por Deus. E aí vem a frase de Erasmo de Roterdã dizendo que nenhum ser humano, né, foi mais embriagado de Deus do que Baruch de Spinoza. Por isso, e essa ideia é muito bacana, muito interessante, porque sempre que você estiver
angustiado, angustiada, preocupado com a vida, com os problemas, contas a pagar, crise econômica. Para quem né, no Brasil hoje em dia, preocupado com essa polarização entre quem é de esquerda, quem é de direita, briga pelo poder. Então, quem está angustiado com tudo isso, com o mundo, a violência urbana, etc. A solução que Spinoza vai dar é exatamente essa. Olha só. Keep calm e Deus sive natura, Spinoza. Ou seja, fique tranquilo. Deus é a natureza. Ou seja, não tem por que se desesperar. Deus está junto de você. Fica tranquilo, você não está sozinho. Você não está desamparado. Você sempre vai ter Deus junto de você. E aí, né, isso quer dizer, né, obviamente, toda essa ideia, observe de novo aqui, por favor. Se Deus sive natura, ou seja, se Deus é a natureza, não queria com isso Spinoza afirmar que Deus seria um ser desprovido de intelecto, sem vontade, como chegaram a afirmar, mas sim que sua onipresença se consubstanciaria em estar em tudo, mas sua onipotência faria ele ultrapassar e ser mais do que tudo, onde pela primeira vez um filósofo veria um Deus além de transcendente, também imanente. E sempre que eu falo dessa ideia de Spinoza, me vem uma música que é bem interessante. Eu sempre gostei muito de samba, e um samba muito interessante do Diogo Nogueira, que diz mais ou menos isso. A ideia de que Deus, na verdade, está em todos os lugares. Deus é absolutamente tudo. Olha só, nessa música aqui, observe. Essa música é Força Maior, do Diogo Nogueira, que é a partezinha que diz: Deus está no coração que concede o perdão, no coração que é feliz vendo o outro feliz. É o perfume que vem da natureza, flor que renasce do solo da impureza. Uma estrela a me guiar, manto que aquece a família e protege meu lar. Ele é o céu, água do mar, luz do luar, sol do verão. Enche de paz minha oração, me dá guarida. Vento que traz inspiração, força da vida. Vive de todo o universo, do verso da minha canção. É linda demais essa letra, né? E mostra exatamente isso. Deus é absolutamente tudo. Deus sive natura. Deus está em tudo e nós estamos em Deus, segundo Spinoza. Isso me leva a um outro grande filósofo, que eu também gostaria de falar aqui um pouquinho, que trabalha justamente isso. Eu falei, fique tranquilo, né? Deus está em tudo, keep calm, né? Deus sive natura. Isso é importante, né, falar. E nos tempos atuais se torna ainda mais importante porque a gente vive uma epidemia de síndrome do pânico, de crises de ansiedade, angústia, suicídios. E o que acontece? Acontece que a gente vive hoje esse momento, né, esse momento diferente na história da humanidade, que deveria ser um momento de profunda alegria, mas se torna um momento de profunda angústia. E quando a gente assiste, né, a televisão, redes sociais principalmente, né, tudo parece nos levar a crer e querer que a gente acredite nisso daqui. Olha só. Querem nos fazer crer que a vida é cor-de-rosa. E a gente sabe que a vida não é cor-de-rosa. A vida não é esse mar de rosas, esse mar de flores que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Pelo contrário. Mas na maioria das vezes o mundo ele é cinza, ele é solitário. Quantas e quantas vezes a gente não se sentiu sozinho, né? Sozinha, não se sentiu olhando para um lado, olhando para o outro e pensando qual é a razão de continuar com toda essa vida, as dificuldades, pessoas que nos passam para trás, que nos dão rasteira, puxam o nosso tapete no trabalho, que nos prejudicam, que nos desejam mal. E claro, né, como eu falei, violência urbana, todas as dificuldades, né? Viver é muito difícil. Ninguém às vezes diz isso pra gente, mas viver é muito difícil, extremamente difícil. E a sociedade exige que a nossa vida seja perfeita, que estejamos sempre alegres, com dinheiro, com o corpo em forma, bonitos, etc. E por isso fingimos e escondemos as dores que estamos. Essa imagem retrata bem, né, a pessoa em frangalhos, essa mulher
essa mulher em frangalhos, chorando por fora, mas querendo aparentar que ela está feliz, né? Está bem. As redes sociais contribuem para propagar a falsa ideia de que temos que ter uma vida perfeita, uma vida sempre alegre e sem momentos tristes. Quando a gente olha a vida das pessoas lá fora, né, principalmente dos famosos, parece que é fantástica a vida, né? Que ninguém nunca teve nenhum tipo de problema. Né? Quando a gente vê a vida de famosos, de globais ou ex-globais, né? Toda hora que estão viajando para Fernando de Noronha, viajando para Paris e diversas cidades, parece que realmente a vida ela é um mar de rosas. E aí a gente olha para a nossa vida e pensa, caraca, que vida horrorosa. Toda hora os caras estão lá com carrão. Outro dia, uma dessas novas cantoras, né, que cantam funk, né, eu estava vendo, acho que não sei se foi no site da Globo, da UOL, de onde foi, mas comprou um carro de quase 500 mil reais. Só de IPVA desse carro são 20 mil reais. E aí você olha para o seu carro e diz, caramba, essa pessoa, sem tirar méritos, mas que tem menos escolaridade do que eu, que tem os seus méritos, claro que sim, como todos têm, né? Acabou de comprar um carro de 500 mil. Para eu comprar um de 30, 40, já é muito difícil. Eu vou comprar parcelando em 300 milhões de vezes, o carro nem existe mais, eu continuo pagando lá. Então, você começa a olhar e ver, caramba, que vida complexa, que vida complicada que eu tenho. E aí isso se soma à violência, à violência urbana, isso se soma à quantidade de horas que você trabalha, né? Que não tem tempo de fazer outra coisa. Acorda cedo, vai para o trabalho, demora às vezes 2 horas para chegar no trabalho ou mais, chega no trabalho, fica lá a manhã inteira, almoça, fica até 5, 6, 7 horas da noite, pega um outro ônibus, uma outra condução, ou carro, qualquer uma, metrô, etc., e volta para casa, demora mais 2 horas, 2 horas e meia para chegar em casa, para só ter tempo de tomar um banho, comer alguma coisa, ver meia hora de televisão e dormir. E dormir, porque o corpo já não aguenta. Nesse desespero, e isso vai, claro, criando uma angústia, uma frustração. E você passa a... Se a vida não é cor-de-rosa, e não é realmente, você passa a ver a vida apenas cinza. A vida nem é cor-de-rosa, nem é apenas cinza. Ela é um misto de várias cores durante a nossa vida. Vai ter momento que a vida vai ser mais cor-de-rosa, mas vai ter momento em que a vida vai ser extremamente cinza, quase um chumbo, de tão difícil que é. E a vida é composta por tragédias. E é isso que Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, vai nos ajudar a essa questão. E Nietzsche vai ter uma importância muito grande no pensamento moderno. Ele vai revolucionar a forma de se pensar a modernidade. Ele vai ser eu não gosto muito de usar essa palavra, mas com Nietzsche dá quase como uma ruptura do pensamento moderno. A filosofia se divide antes e depois de Nietzsche. Existiram filósofos ao longo da história que, concordando ou não com ele, eu sou suspeito, eu adoro o pensamento do Nietzsche, mas concordando ou não com Nietzsche, vão revolucionar a forma de pensar. E a modernidade que vai ter em Descartes, o pai do racionalismo, com Bacon, o pai do empirismo, a discussão entre racionalistas e empiristas, depois a grande discussão também da crítica da razão pura de Kant, que é uma das grandes obras da história da humanidade, e até chegar em Nietzsche, que vai ser aquele que vai chegar, não por acaso, é chamado do filósofo do martelo. Até porque, por causa de um título de um dos seus livros, chamado O Crepúsculo dos Ídolos, ou Como Filosofar com o Martelo. E o filósofo do martelo, Nietzsche, vem para quebrar os antigos ídolos, destruir aquelas ideias pré-concebidas e para propor uma nova forma de ver o mundo. Propor a superação do que ele chama, a gente vai ver até mais na próxima aula, mas a superação do homem. Ele tem um outro projeto para o homem. Mas, sem mencionar isso, Nietzsche vai propor uma coisa muito legal. Ele vai ter uma obra chamada A Origem da Tragédia, onde o Nietzsche vai discutir e vai defender uma ideia fantástica chamada, que é chamada dessa daqui, olha só. Amor fati. E o que é
né? Que diabos é esse amor fati que o Nietzsche defende? É amar a vida com tudo de bom e ruim que ela tem para nos dar, aceitando tudo e entendendo que a vida também é composta de tragédias. Portanto, esse pensamento do Nietzsche ele defende exatamente isso. A vida é composta de tragédias, não tem como a gente querer evitá-las. A sociedade contemporânea é uma sociedade que não gosta de tragédias, né? Que ela quer escamotear as coisas ruins, as tragédias, quando as tragédias elas fazem parte da vida. Elas fazem parte da nossa realidade, não há como fugir delas. Portanto, Nietzsche vai pregar o amor fati, o amor de tudo que a vida tem para nos dar. E a vida tem coisas maravilhosas para nos dar, momentos inesquecíveis, momentos que a gente gostaria de eternizá-los na nossa mente. Mas também vai ter momentos tristes, momentos de perdas de entes queridos que vão falecer, frustrações no trabalho, na vida pessoal. Não tem jeito, a vida ela é composta também dessas tragédias. E, portanto, a ideia é, não se desespere. A vida também é isso, mas ela não é só isso. Não queira enxergar apenas a vida cinza, nem também a vida cor-de-rosa. A vida é um misto dos dois. E a nós só nos cabe aceitar. E aceitando a vida como ela é, diria Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é uma forma da gente encarar a vida de frente. E olhando as tragédias da vida com esse amor fati, nós podemos pegar de uma tragédia, de um momento triste da nossa vida e transformar isso numa coisa boa. Por exemplo, imagine, o sonho do seu pai é que você seja, digamos, servidor público, né? Já para pegar o exemplo que o ministro Guedes chamou, né, os servidores públicos de parasitas, né? E eu fui servidor público quando morei no Brasil e confesso que trabalhava bastante. Mas, digamos, o sonho do seu pai é que você seja servidor público. E você estuda, digamos, fez direito para ser, sei lá, juiz. Seu sonho é ser juiz. Então você está estudando, né, termina a sua graduação, seu pai é lá com você, te dando força. E aí, faltando, sei lá, digamos, 6 meses para terem as provas do tribunal lá que você vai prestar, seu pai tem um infarto fulminante e morre. Você tem 2 formas de ver isso. A primeira forma é a forma que muita gente vê. Ou seja, é você ver aquilo como uma tragédia se abater e simplesmente se entregar ao desespero, à perda, ao sofrimento. Essa é a primeira forma. Mas tem uma outra forma, que é o amor fati, que é entender as tragédias da vida e amar a vida pelo que ela tem. É você pegar, então, essa tragédia, que claro que é uma tragédia, que é a morte de um ente querido, é óbvio que é uma tragédia, ainda mais de uma pessoa que você ama muito e que estava junto, era teu parceiro, te apoiando nesse estudo para você ser juiz, realizar seu sonho. E aí o que você vai fazer? Você vai estudar não mais 4 horas, mais 8 horas, 12 horas. Justamente porque você vai homenagear o seu pai com essa aprovação para você ser juiz ou juíza, por exemplo. Você vai pegar essa dor pungente, essa dor que dilacera, mas transmutar isso numa força interior para alcançar um objetivo que você sabe que, existindo em algum lugar metafísico, seu pai vai estar lá, olhando por você e torcendo para que você consiga realizar esse sonho. E você vai lá e consegue realizá-lo. Essa é a forma de encarar a vida. Essa é a forma de ter o amor fati. De amar a vida pelo que ela tem. Perceba, ao mesmo tempo que a vida te deu a morte do seu pai, ela te deu essa oportunidade de usar isso para que consiga uma coisa extremamente bacana na tua vida. A vida é isso, né? Não tem jeito. Então, saber ver a vida não com olhos simplesmente de criança, no sentido de tudo é maravilhoso, mas também não com olhos pessimistas de que tudo é uma porcaria, mas digamos com olhos realistas. Então, com olhos de amor fati, amor pelo que a vida tem para nos dar. Essa é a grande questão.
E uma outra questão que eu queria falar aqui também é que o Nietzsche, como eu falei, ele é o grande divisor de águas, diria junto com Kant e Descartes, talvez o tripé da modernidade. Nietzsche, ele vai também discutir uma coisa muito importante, que é essencial para esse filósofo que eu vou falar, que apesar de ser um filósofo contemporâneo, ele diz isso, ele bebe na fonte de Nietzsche. Nietzsche vai dizer o seguinte, que a gente não tem que simplesmente seguir o que os outros querem que a gente siga. Que a gente tem que pensar com a nossa cabeça. Que a gente tem que encontrar os valores, encontrar o que nos alegra e fazer aquilo que nos alegra e não fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque é pecado, porque alguém não quer que nós façamos, porque isso é feio, porque o Estado não quer, etc. Não, nós fazemos ou não fazemos alguma coisa porque isso aumenta ou diminui a nossa vontade de poder, ou vontade de potência, ou como diria Spinoza, a nossa potência de agir. O nosso elan vital, são várias formas de filósofos chamaram cada um de um nome. Mas é essa força interior, que tem dias que estamos bem felizes, com essa força maior, tem dias que estamos mais caidinhos, acabrunhados, tristes, e essa força interior, essa potência de agir está mais baixinha. Então, o que vai acontecer com isso? Nós precisamos dessa força para viver. Então temos que fazer de tudo para sempre estar aumentando isso. Só que a sociedade ela é o oposto. Ela bate na nossa cabeça o tempo todo, querendo reduzir a nossa potência de agir, querendo que a gente simplesmente siga algo pré-determinado. E quando eu digo a sociedade, não é a sociedade contemporânea, não. É a sociedade praticamente de todos os tempos. E por que isso? Porque sempre existiu, segundo Michel Foucault, uma ideia de normalidade. E quem fugisse dessa normalidade era visto como marginal. A sociedade iria marginalizá-lo, ou seja, colocá-lo à margem, colocá-lo fora da sociedade. São chamados indesejados. E a sociedade, historicamente, tem vários indesejados. São os mendigos, prostitutas. Antigamente, as pessoas portadoras de hanseníase, que eram chamados de leprosos, foram vários os indesejados ao longo da história. Mas um marca muito a história de Foucault e essa história do estudo da normalidade, que foi, digamos, essa classe aqui. Olha só, observe aí. As mulheres, claro. As mulheres foram uma das maiores vítimas dessa ideia louca de normalidade que a sociedade sempre teve. Então, pessoas que não se enquadravam, especialmente mulheres, dentro de um padrão de normalidade, sofreram física e psicologicamente ao longo da história. E aqui são dois momentos, no medievo, da Santa Inquisição, onde mulheres, por não se enquadrarem dentro de um padrão de normalidade, elas eram, muitas delas, torturadas e chegavam ao ápice de serem queimadas vivas, muitas acusadas de heresia, de serem bruxas. Simplesmente porque não se enquadravam dentro de um padrão que o Estado, junto com a Igreja, entendiam como sendo o padrão a ser seguido, o padrão de normalidade. Mas olha só, o que é ser normal? Ser normal é ser e pensar como a grande maioria? É simplesmente se enquadrar em tudo que a sociedade, que o Estado, que a religião, e que etc., a família, querem que você se enquadre? Será que é isso que seria ser normal? E Foucault vai falar desse assunto de forma magistral. Foucault tem várias obras magníficas, mas tem duas que eu gosto demais. Uma é a história da sexualidade e outra a história da loucura. Mas, apesar de serem questões distintas, mas elas têm um ponto em comum fantástico, que é a ideia de normalidade. Quem não era normal, por exemplo, muitas das vezes era visto como louco. E na história da sexualidade, mulheres que não eram vistas como à frente no seu tempo,
muitas simplesmente por isso, por serem à frente no seu tempo em relação ao seu corpo, eram à frente no seu tempo porque gostavam de mexer com ervas e tal, eram taxadas de bruxas, de loucas, feiticeiras e afins, e eram queimadas vivas, eram torturadas e tal. E vemos até os tempos atuais, claro que melhorou muito em relação a isso, mas ainda vemos isso que a dificuldade em aceitar o outro. Quando eu digo outro, é o outro que é diferente de mim, que não é, entre aspas, normal. Ou seja, temos um padrão de normalidade da sociedade. E quem foge a esse padrão, via de regra, é marginalizado. E vivemos uma onda mais conservadora, que é bastante interessante, que aliás, só um parênteses, eu sempre gosto de mencionar, eu não estou criticando ou elogiando, mas apenas um comentário. Muitos afirmam, tem colegas que afirmam, eu sou liberal e conservador. Eu digo, olha, mas pode até ser, mas tem um grande problema histórico nisso. Os liberais, historicamente, falando da França, Inglaterra, eram pessoas que não queriam que o Estado se metesse na sua vida privada, assinasse os direitos fundamentais de primeira dimensão. O Estado não deveria se meter na vida do seu cidadão. Portanto, a vida privada, o trabalho, o Estado não metia a mão, até porque tinha a famosa mão invisível do mercado, como disse Adam Smith. Portanto, essa era a ideia, né? E muitos conservadores no Brasil querem uma intervenção do Estado. Querem o Estado intervindo para dizer como deve agir a educação, a família, os bons costumes, a moral e cívica e tal. E aí você percebe que é esquisito. Você então é liberal na economia, mas conservador, intervencionista em relação ao Estado. Portanto, tem algumas questões interessantes que é importante para a gente refletir e entender aquilo que a gente defende, aquilo que a gente concorda e tal. Mas, portanto, Foucault vai denunciar isso. Foucault é um herdeiro da modernidade, dessa crítica do Nietzsche, dessa crítica que nós devemos ser iguais. E Foucault, através do seu chamado método arqueológico, vai aprofundar esse estudo para encontrar as raízes de por que as mulheres, por que homoafetivos, nem vou falar LGBTQ+, etc., mas apenas os homoafetivos foram tratados dessa ou daquela forma ao longo da história. Da onde vem essa ideia? E Foucault, através desse seu método arqueológico, procura encontrar as raízes, né, dessa questão, mostrando que, no final, o Estado usava isso como forma de dominação dos corpos. Como diria Gilles Deleuze, um grande filósofo contemporâneo, o Estado gosta de corpos tristes, justamente para poder dominar melhor. Então, o que é normal? Essa é uma das questões muito interessantes para se discutir. O que é normal ao longo da história? E o nosso padrão de normalidade varia de acordo com a história, mas sempre com uma ideia de dominação de uma classe superior, dita superior, em relação a outras classes ditas inferiores. Portanto, Foucault vem denunciar isso, vem mostrar como o sexo, como o corpo, ele foi usado ao longo da história como forma de dominação do Estado. E a mesma coisa também na História da Loucura. Um filme que ilustra bem isso, aquele do Bicho de Sete Cabeças, né, que foi feito pelo Rodrigo Santoro. Ele era simplesmente viciado, né, não sei nem se dá para dizer viciado, mas usuário de maconha. E seu pai, quando descobre, interna no hospício, né, não era uma casa de saúde, era um hospício. E nesse hospício, o personagem do Rodrigo Santoro, que é baseado em fatos reais, toma choque, torturado de todas as formas, para largar o seu vício. Perceba, isso nada mais é do que um padrão de normalidade. Isso não é, por favor, não é apologia à droga, longe disso, né? de liberação ou não. Não estou discutindo essa questão. Isso é uma questão muito mais complexa e sofisticada para se discutir. Mas, como ele não se enquadrava no padrão de normalidade, era tido como louco. Sendo louco, deveria ser jogado e ficar à margem da sociedade. A gente teve muito isso
no Brasil, né? E Foucault, por exemplo, é um dos responsáveis pelo fim, ou diminuição, pelo menos, dos manicômios no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Foucault discutia isso muito, justamente por combater essa ideia de normalidade. O que é normal e, a partir disso, o que deve continuar ou não convivendo em sociedade. E sempre lembrando, né, a filosofia é muito mais do que te dar respostas, é muito mais para te instigar e pensar. O que é normal? Você é normal? Você se acha normal? Você se enquadra nos padrões da sociedade? Existe um pensamento atual que diz que se você se enquadra no padrão normal da sociedade, ou seja, acha a sociedade absolutamente normal em relação ao que ela pensa, é você que tem algum problema. E para encerrar, eu assisti hoje um vídeo que me mandaram, um amigo querido me mandou, de uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que é o professor Cortella. E o professor Cortella falando, um vídeo antigo, a beça dele, muito interessante. O professor Cortella foi secretário de educação e tal, lá em São Paulo. E ele falou uma coisa bem legal. Ele disse que ele levou 2 caciques de uma tribo, lá, não me lembro mais qualquer, para o Mercado Municipal de São Paulo. E o Mercado Municipal de São Paulo, quem já foi, eu sou do Rio, mas quem já foi é lindo, é um local muito bacana de se conhecer. E lá, para os índios, né, ter fartura de comida era sinônimo de riqueza. Então eles viram aquilo, os 2 caciques ficaram admirados com aquela riqueza, aquela quantidade de alimentos. Até que olharam para o lado e viram uma criança catando no lixo comida estragada, frutas batidas e tal. E eles perguntaram, por que aquela criança não está comendo? Está comendo coisa estragada e não coisas boas, né? E aí o Cortella virou e falou, porque eles não têm dinheiro para comprar aquela comida. A roupa muito pobrinha, né? Aí eles olharam para a criança e continuaram perguntando, mas e o pai dessa criança também não tem dinheiro para comprar essa comida? E aí o Cortella virou e falou, também ele não tem dinheiro para comprar essa comida. Aí diz o Cortella que andaram mais uns 15 minutos vendo aquela fartura e ele voltou para o Cortella e falou, mas com toda essa fartura de comida, aquela criança precisa comer comida do lixo estragada, tendo toda essa fartura? E aí o Cortella realmente ficou sem resposta e disse o que poderia dizer. Aqui é assim que as coisas funcionam. Um cacique olhou para o outro e pediu para ir embora. Disse o Cortella, não para ir embora do mercado municipal, para ir embora de São Paulo. E aí brinca o Cortella dizendo isso porque eles não quiseram ir embora porque eles são selvagens, né? Eles são absolutamente selvagens, não compreendem o que é a normalidade, o que é a normalidade da vida em sociedade. Ou seja, uma sociedade doente como a nossa, que que acaba aceitando o fato de uma criança pegar comida no lixo do lado de um mercado absolutamente entupido de comida como é o Mercado Municipal de São Paulo. Então, o Foucault vai denunciar isso, denunciar essa sociedade doente, já na década de 60 e 70, e que, obviamente, continua da mesma forma. E aí, merece a reflexão esse novo filme que acabou de ganhar ganhou esse ano, né, um Oscar, o Parasita, que retrata essa discussão sobre essa forma de capitalismo que nós estamos fazendo. E, por favor, não é uma defesa de socialismo, de qualquer outro ismo da vida, não. Longe disso. Mas simplesmente um diagnóstico de que essa forma de ser capitalista está, na verdade, nos levando a um grande colapso, né? Esse capitalismo centrado no consumo de massa está nos levando a um colapso da nossa civilização e que em algumas décadas podemos ter seríssimos problemas, não apenas de abastecimento de comida, mas de miséria extrema, de problemas ambientais, guerras e problemas migratórios que já estamos a passar. Portanto, o que é normal? Será que isso é normal? Portanto, essa é a reflexão que Foucault ainda hoje
nos chama a fazer. Refletir o que ao longo da história da humanidade nós falamos que era normal, nós aceitamos como era normal. Essa opressão do Estado, da religião, da família, para todos, mas obviamente, principalmente para determinadas classes, digamos assim. E Foucault vai mencionar principalmente mulheres e homoafetivos. Essas pessoas que eram vistas como os seres inferiores ao homem, né, normalmente branco e tal. Portanto, rever esses nossos conceitos, rever essa nossa ideia de normalidade é o convite que a filosofia Foucaultiana, que vai ter muito da inspiração do pensamento moderno de Nietzsche, vem nos trazer. Então a modernidade vai superar a forma medieval de pensar, vai trazer grandes discussões, né, entre racionalismo e empirismo, até que vem Nietzsche, ou digamos, vem Kant, e já muda a forma de pensar do racionalismo, até vem Nietzsche, que realmente vai ser o divisor de águas e talvez vai dar início ao pensamento moderno, da onde Foucault vai ser um dos seus principais herdeiros, sem sombra de dúvidas. E essa é a reflexão que nós fizemos hoje sobre o Deus de Spinoza, fizemos sobre como encarar a vida de frente e olhando a tragédia olho no olho, justamente para enfrentá-la e amar a vida pelo que ela nos dá, é o amor fati. E por fim, para encararmos e olharmos o mundo como com essa ideia que querem nos fazer acreditar de normalidade e que, na verdade, esconde por trás uma forma de dominação dos nossos corpos, uma forma de imposição de uma ideia qualquer que se deva, de uma ideia de conduta, de uma moralidade que querem nos impor goela abaixo. Principalmente mulheres, como diria Foucault, e homoafetivos, que seriam considerados seres inferiores aos homens, principalmente homens brancos, né? Então, repensar a sociedade, eu acho que esse é o convite que Foucault nos faz para pensarmos, será que é isso? Esse é o projeto de pós-modernidade, de pensamento contemporâneo que queremos? Ou queremos alguma coisa melhor do que nós temos nos tempos atuais? Essa é a indagação, essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Vamos pensar, refletir no que a modernidade nos trouxe, no que o pensamento contemporâneo está nos legando para refletir e pensar no futuro próximo. Muito obrigado e nos vemos na nossa próxima aula.